Maria Filomena Mónica é convidada desta edição da noite. Olá, muito boa noite. Boa noite. Encontrou nestes relatos e nestes diários uma escola que não ensina porque alguém não educa, ou é mais complexo do que isto? Talvez seja mais complexo porque também mete isso. Mas antes de lá irmos, eu quero dizer que este livro é uma defesa da escola pública. Dado que isto parece um retrato do inferno, ou da loucura total, poder-se pensar que era uma crítica radical em que eu dizia, não metam os vossos filhos aqui porque vão ser atrocidades. Metam nas escolas privadas. A minha posição é exatamente ao contrário. Eu defendo que deve haver escolas privadas. Os meus filhos e os meus netos tanto estiveram em escolas públicas como privadas. Eu prefiro as públicas por uma razão. Acho que as privadas, mesmo sendo boas, e há muitas escolas privadas boas, dado que a composição social é muito parecida, os meninos podem estar metidos num aquário e crescerem só vendo meninos iguais a eles, ou seja, igualmente ricos. Eu já ouvi frases como todos os meninos têm piscina, não têm? Não, em Portugal há meninos que não têm piscina. Mas todos os meninos têm sapatos da marca tal. Portanto, dá uma deformação do que é o mundo real. E isto, por um lado, quanto às classes médias, não os tirem da escola pública, porque ela é má, pode ser melhorada e se os pais acompanharem, porque os pais têm que acompanhar os filhos, não é só fazer os trabalhos de casa, ver o que se passa na escola. E muitas vezes, quanto mais ricos são os pais, menos se interessam. A maior parte dos pais com quem eu falei, que estavam perto de mim, não faziam ideia dos exames que os filhos tinham feito nesse ano, que era no 9º ano, ou no 12º, exames nacionais. Eu perguntei, o que é que achas do exame de filosofia, ou do exame de história, ou do exame de física, no caso das ciências exáticas? Não tinham olhado. Eu disse, mas coisa extraordinária, mas então não faz parte. Não, isso é para a escola. Não é. A educação e a instrução andam ligadas, a escola serve mais para a instrução do que para a educação, mas é verdade que as famílias também têm que acompanhar a escola. Primeiro têm que educar os filhos. Quando os filhos chegam à escola, a maior parte vêm com umas noções sobre o que é uma sala de aula bizarras, como uma aluna que eu citei aí com 11 anos, que diz, mas então não se pode brincar na sala de aula? Não se pode brincar. E ela fica atónita. Pensava que era sempre brincar. Maria Filomena, para quem ainda não leu os livros, e eles foram publicados ontem, o seu estudo e a sua análise têm a ajuda de professoras que durante um determinado período de tempo foram fazendo diários, Sim. Como que diários, foi esta a forma que encontrou, e que depois lhe fornecem, que são retratos do dia-a-dia, dos momentos que vivem dentro da sala de aulas, e também de alunas, neste caso um grupo de alunas que também descreve o que vive nas aulas. E o que nós lemos são períodos em que aquela gente não está a fazer nada, porque os alunos não estão a aprender, aqueles professores não têm sequer instrumentos para conseguir ensinar, para conseguir que aquilo funcione de facto como uma aula. E este é o retrato mais assustador que este livro traz e que se resolve como? Repare que estas professoras, eu não pretendo que isto seja um estudo científico, se é que há estudos científicos em sociologia, porque nós, ao analisarmos pessoas vivas e seres humanos, não estamos a analisar moléculas. Mas é baseado em 8 professoras que, sob anonimato, porque corriam o risco de terem processos disciplinares, escreveram todos os dias um diário para mim e eu todos os dias estava em contacto com elas por e-mail, ou porque eu não percebia, ou porque queria comentar aspectos engraçados de alguns diários, e as alunas também o fizeram, também sob anonimato, porque algumas ainda não tinham determinada escolaridade, hoje já estão fora do sistema de ensino. No caso das professoras, é uma amostra pouco representativa, porque elas reconhecem que há professoras baldas e muitas professoras que deviam ser despedidas. Algumas delas dizem, muitas colegas minhas deviam estar na rua. Mas estas professoras são professoras, de certa maneira, atípicas. Porque se interessa, o facto de elas terem querido colaborar comigo já mostra que são atípicas, porque eu, ao princípio, pensei eu próprio dar aulas numa sala de aula do 6º ano. Na região ali, Mãe Martins, Cova da Moura, por aí. E não era possível. O Ministério não me autorizava porque eu sou do quadro universitário. E, portanto, tem a ideia maluca de que quem sabe mais não pode dar aulas ao menos. Eu achei logo isto bizarro, mas pronto, tenho que conformar com a lei. E tentei, então, um esquema que é ter uma espécie de uns olhos.
São os olhos das professoras que estão lá a olhar por mim. Fiz um guião muito extenso, com as perguntas, e disse, por amor de Deus, descrevam as coisas concretas. E eu gosto muito dos 2 primeiros diários, porque é uma professora a descrever uma aula que não tem organização possível, porque é muito... Se tinha organização possível, se fossem 10 alunos, mas são 30. Portanto, 5 etnias, 2 surdez profunda, um romeno, outro de várias origens e feitios. Era muito difícil controlar aquela turma. E depois a outra turma, que ainda por cima é de um liceu que eu conheço relativamente bem, em que uma aluna descreve uma turma em que não se aprendeu nada durante os 90 minutos. É uma turma do 10º ano das artes. Tendo isto em mente, existem vários problemas que eu deixei de lado, até porque já os analisei, que são os programas são todos mal feitos, os manuais contêm erros e, principalmente, é o programa fulcral. O ministro desconfia dos professores. E, portanto, como os ministros, e não só este, todos os ministros desconfiam que, deixados sozinhos, os professores o que vão fazer é, não sei, namorar, ir para o café, então quer regulamentar tudo. E enche-lhes as caixas dos computadores com ordens e contra-ordens e circulares e mais circulares, sem fim, e propõe-lhes que eles façam todos os dias relatórios absurdos que vão para o caixote do lixo informático no dia em que chegam ao Ministério. E esta carga burocrática que eles a que têm que responder foi o que mais me chocou. Isto impede-os de ensinar. Se eles gastam 30% da sua energia e do seu tempo a responder a testes tontos e formulários e indicações inúteis, os professores já quase não têm energia para preparar uma aula bem preparada. O mais grave para mim é o que a internet, uma espécie de Big Brother, fez da sala de aula. Lá em cima está o Big Brother, que é o ministro, desconhece completamente a sala de aula e depois manda ordens, escorre cá para baixo. Eu creio que é precisamente essa mesma aluna que relata 90 minutos de uma aula que não foi uma aula, que também acusa os professores de serem info-excluídos, de estarem obrigados a fazer apresentações através de meios informáticos e perdem uma percentagem tremenda da aula só a tentar ligar os aparelhos. E essa miúda faz uma descrição dos vários professores que tem, e, se bem me lembro, só um deles é que ela respeitava, só um deles é que conseguia, de facto, ter aulas funcionais. Pode o Ministério ter razão também para alguma desconfiança? Não, o Ministério não tem razão nenhuma, em nada, zero. Tudo quanto o Ministério faz é errado. Maria Filomena, quando explica porque é que escolheu aquele grupo de estudantes para lhe fazer os relatos, diz que sabe que não está a escolher uma amostra representativa, porque são só boas alunas, são só miúdas ainda por cima, e boas alunas. E boas alunas porque precisava de garantir que ia ter relatos que entendesse. Estamos a falar de gente que está no 10º ano. Estamos. E que nem sequer se exprimir consegue por escrito. Não foi só o Ministério que falhou, falharam os professores todos que tiveram até então, ou não?